A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, por mais um vídeo que o Senhor nos concede de transmitir a você, meu amigo, a você, meu irmão, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso objetivo é esse, é com poucas palavras, poucos minutos trazer para você uma palavra de fé. Uma questão que a gente está vendo muitas pessoas sofrendo, que é a ansiedade. Louvado seja Deus. Como vencer a ansiedade? Mas eu quero ler aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 7. Preste atenção à palavra, o que é que diz. É a receita que Deus está usando o seu servo aqui para passar para nós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Louvado seja Deus. A palavra, Deus usando o seu servo aí, tem falado para mim e para você, nós lançarmos, lançar sobre ele nossas... O que quer dizer literalmente isso? É eu pegar todos os meus problemas, os meus medos, as minhas preocupações, tudo que eu tiver, fazer uma mala, colocar tudo dentro da mala e lançar, jogar aos pés do Senhor Jesus e descansar. Pois a ansiedade, ela traz tantas coisas, Vem a depressão, vem o medo, vem tantas coisas. E nós vemos aqui, louvado seja Deus, orando, buscando a Deus, pesquisando, A ansiedade está no campo da visão. Como assim? Como no campo da visão? É a forma que você vê as coisas. Como você vê o problema, Como é que você vê? Que visão você tem desse problema que você está passando aí, meu amigo? E eu aí, começando alguns toques dentro da Bíblia, nós vamos ver aqui, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando o rei Josafá, foi cercado, foi atacado diz a palavra aqui para nós assim, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Você vai observar aqui no versículo 3, então Josafá teve medo. Ele teve medo. E você observa que a preocupação, aquela ansiedade, e agora o que é que eu vou fazer e tal. E aí o que é que acontece? A ansiedade, que ela provoca o quê? Tantas coisas, a ansiedade, a gente fica ansiosos, mas o que fez você ficar ansioso? Foi o medo que ele teve, o medo porque veio o medo sobre ele e ele não sabia o que fazer, e ele viu que estava tudo perdido. Ei, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre ele o medo, lança a preocupação, lança sobre Jesus. Esta é a palavra. E ele não lançou de imediato, ele não lançou, mas ele nos fez algo que foi um exemplo para nós, porque no versículo 12, preste atenção ao versículo 12 do mesmo capítulo, uma coisa maravilhosa aqui, A Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, olha bem, os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Observou? Agora ele resolveu, através da oração, conversar com Deus, orar a Deus, mesmo diante do medo de tudo, mas os nossos olhos, ou seja, nós vamos entregar nas tuas mãos. Colocou o povo para orar, para jejuar, para se consagrar.
Então observe que essa sua ansiedade, ela tem a solução. Louvado seja Deus. Porque como vencer essa ansiedade? Entrega, lança aos pés dele. Louvado seja Deus. Porque tem causa. A causa aqui foi o medo que trouxe a ansiedade. Mas ele foi buscar o Senhor. Ele foi orar ao Senhor. E lembra que ele, das suas palavras, mesmo com medo e tudo, ele disse, porém, nós vamos lançar agora, ou seja, porém, nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor, vamos nos voltar ao Senhor. Por isso que você precisa, para sair dessa depressão, dessa angústia, deste medo, deste problema que está deixando você dormir, que está deixando você ansioso. Deus está falando com você agora, como eu vencer? Se volta os teus olhos ao Senhor, aleluia, entrega tudo ao Senhor, faz como disse aqui a carta do apóstolo Pedro falando, né? Lança sobre ele a ansiedade, lança, faz uma mala, faz um pacote e entrega nas mãos do Senhor, aleluia, porque Deus, ele cuida de nós, Deus, ele não vai deixar, não vai te abandonar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha a causa, o medo, né? E às vezes nós também nos sentimos inferiores, né? Nós sentimos inferiores. Lembra no livro de Números capítulo 13, o Senhor manda os espias, e quando se vem dar o relatório no capítulo 13, algo nos chama a atenção, que eles chegam, a maioria deles chegam dizendo o seguinte: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, o indivíduo de lá, por ser gigante, pensar que o povo de Deus, que aqueles espias parecia um nada pequeno, uma formiga, ser um gafanhoto, mas eles mesmos pensar e ver isso também, que ele se sentiu dessa forma. O que é isso? Eles se sentiram inferiores. Você, às vezes, é isso que acontece. Você se sente inferior. Que isso? Mas quando você levanta a sua cabeça, porque presta atenção, quem falou para eles ir para ver a terra foi a orientação de Deus. Mas o Senhor disse que eles iam conquistar a terra. Louvado seja Deus. Deus não falou para você que é filho dele que vai te abandonar. Deus não falou que existe para você que essa causa é impossível. Para você, mas para Deus, se é para ele é possível, então lança a tua ansiedade, lança os teus medos, faz um pacote de tudo isso que você está na depressão e lança, porque Deus é ele que vai te dar vitória, é ele que vai te ajudar nesta hora. Louvado seja Deus. Observou que o que é que o medo fez com o rei Josafá? Trouxe para ele uma ansiedade, né? Essa ansiedade, aleluia, resultou em outras coisas. Olha os problemas que causou, porque está no campo da visão. Ou seja, está tudo isso no campo da visão, ansiedade. Ou seja, como eu vejo as coisas? Como é que você está vendo o seu problema? Como é que você está vendo o país? Como é que você está vendo a causa do teu filho, do marido? Como você está vendo? Está no campo da visão, de como eu vejo as coisas. Mas como eu venço? Lança aos pés dele, lança, como nós lemos aqui a palavra que diz assim, ele, em 1 Pedro, no capítulo 5, ele diz, no capítulo 5, versículo 7, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, aleluia. Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado de você. Você esqueceu lá atrás, quando Deus te deu escape, quando Deus trouxe solução, ele não mudou, ele é o mesmo, querido, ele é o mesmo, querida. A você, jovem, sai dessa depressão, lança essa depressão, esses problemas, tudo nas mãos do Senhor, que ele tenha um cuidado por você, que ele cuida de você. É tudo como você vê, a forma que você vê as coisas te traz ansiedade, te traz resultado em outras coisas como medo, depressão e outras coisas mais. E traz também doenças, tudo implica nisso.
Mas aprenda como está aqui a carta, a receita aqui que Pedro está falando. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, ele cuidará de vós. Louvado seja Deus, o Senhor cuidará da gente. Quer ver outra passagem bíblica? Vamos lembrar lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Também tem uma passagem que a gente pode verificar aqui, algo nessa passagem, dentro da palavra do Senhor. Eu vou fazer vocês lembrarem. Lembra que o rei perseguindo Israel, ele estava ali, o rei da Síria perseguindo Israel, estava aquela coisa toda, e ele ficava preocupado, que como ele sabia, né? Porque quando ele ia atacar Israel, quando ele ia atacar o povo de Deus, né? Aí o que acontecia? Deus usava Eliseu, por exemplo, ele vai atacar você em tal lugar assim. Deus avisava: não vai por este caminho não, diz ao rei que não vai por este caminho não, não vai por aí não. Não vai pela cidade de São José do Rio Preto não, vai por Marília, porque o rei vem aí. E ele era avisado, e Deus, a intimidade do profeta Eliseu era tão grande com Deus, que o Senhor falava tudo que o rei planejava no seu quarto lá, no palácio, Deus avisava ao profeta. Mas observe uma coisa, querido, quando ele descobriu que era Eliseu, ele disse: olha, vê onde é que ele está, né? Qual lugar que ele está, que eu vou buscar ele, eu vou prender ele. E foi um exército, cercou a cidade onde estava o profeta e seu servo. Observe uma coisa agora: o servo acorda de manhã, com certeza para buscar água, para preparar o café para o profeta dormindo, e quando ele abre a porta, ele vê aquele exército enorme, cercando tudo. E o que aconteceu, irmãos? O medo bateu, veio o medo, né? Olha que coisa, e o medo trouxe o que? Ansiedade, né? O medo trouxe a ele ansiedade. Aí ele vai ao homem de Deus, o homem de Deus está dormindo, tranquilo, ele desperta o homem de Deus, e o homem de Deus só diz uma coisa: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Entendeu? Entendeu a ansiedade onde está? No campo primeiro da visão. Como a forma que você vê as coisas. Enquanto ele estava desesperado, Eliseu lançou nos pés do Senhor a ansiedade, ele lançou o medo, ele lançou tudo a causa nas mãos do Senhor, porque ele sabia em quem tem crido. Mas o seu servo ali não tinha esse entendimento, né? O que é que ele faz? Ele ora por ele, abre os olhos deste moço para que ele veja. E quando ele sai agora, né, lá fora, o que é que ele vê? Ele vê anjo, já pensou? Carro de fogo, cavaleiro voando ali, aleluia, glória a Deus. E aí a coisa ficou diferente, ele mudou. Então isso tudo nos ensina, aleluia, é que nós não podemos ficar olhando para o problema, achando que não tem solução, que o problema é maior. Você não vai resolver, vai bater ansiedade, vai bater uma série de coisas, e você vai ficar deprimido. E é onde vem a depressão para muitas pessoas hoje, porque a forma que ele vê o problema, as coisas, e como ele se sente diante de tudo isso. Mas há um Deus, aleluia, glória a Deus, que nos garante a vitória quando lançamos a Ele. E a palavra é essa: lança sobre Ele. Como vencer a ansiedade? Está aí a receita. Pedro passou para nós. Louvado seja Deus. E eu continuo, por favor, mais uma vez repetindo para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Louvado seja Deus. Quer vencer o medo? Quer vencer a ansiedade? Quer vencer tudo isso? Faz um pacote e lança, ou seja, joga nos pés do Senhor Jesus, pois Ele cuida de nós. Por isso, amado, que aprenda, grave isso na sua cabeça. Essa ansiedade, tudo isso, medo, tudo que você está vendo, está primeiro aqui. É a forma que a gente vê as coisas.
A forma que você vê as coisas traz tudo isso para você. Mas aqui nesta palavra, o Senhor está falando: ei, pega os teus problemas, a tua causa, os teus medos, a tua depressão, aleluia, lança os pés do Senhor. Então a palavra é essa. É aqui na epístola do servo do Senhor, glória a Deus, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Deus está falando com você. É com você mesmo que Deus está falando. É com você que tem entrado em depressão. É com você que está com medo. Está com medo de algo ser uma doença pior ainda. A causa assim, que você não vai ter solução, que você não vai conseguir. Porque é a forma que você está vendo. Mude isso. Mude agora. Mude agora nesse momento. Pega tudo isso aí, lança, faz um pacote e joga, lança nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não mudou, Ele é o mesmo, aleluia, para nos ajudar no momento. Josafá, enquanto ele olhou o exército que vinha contra ele e bateu o medo, né? E ele fez algo lá na frente no versículo 12, que foi dizer para o Senhor: porém, nós olharemos para ti. Deus está falando contigo, aleluia. Tome esta palavra, agora neste momento, eu não vou mais olhar o tamanho do problema, eu não vou mais dizer que isso, não, nada, para. Começa a dizer agora: eu vou lançar aos pés do Senhor, porque Ele cuida de nós, e Ele cuida mesmo. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim. No momento que nós entregamos, às vezes, irmão, nós passamos momentos difíceis, irmão, que achamos que nós não vamos conseguir passar. Há fases na nossa vida difícil, mas a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz. Você vai sair dessa depressão agora, se você crer, se você tomar uma posição agora de lançar tudo isso nos pés do Senhor e fazer o quê? Lembre-se, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi buscar o Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, Ele quer restaurar a tua saúde, Deus quer aumentar a tua fé, para você mesmo, meu amigo, que muitas vezes você esquece, o diabo faz com que você esquece do que você passou lá atrás e o que Deus fez na sua vida. Aleluia, e como Deus fez, você pode sair sim dessa depressão, dessa tristeza, tudo, faz um pacote e lança aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe uma palavra simples, né? E exemplos que a gente viu dentro da palavra, aleluia, para servir para você que está aí. A você que, de repente, alguém passou para você, dá uma olhada neste vídeo. O Senhor te cura, Ele te restaura. O segredo é você lançar tudo isso, a sua ansiedade, aos pés do Senhor. Então, como vencer a ansiedade? Aprendeu? Então, lance tudo aos pés do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele, aleluia, já está te ajudando a partir de agora, quando você tomar a decisão de lançar. Então, aqui diz o apóstolo Pedro, e ele nos dá a receita para lançarmos. Louvado seja Deus, a ansiedade, o medo, a depressão, tudo os pés do Senhor. E lembre-se que o Espírito Santo agora te dê a visão, aleluia, positiva, a visão de olhar a palavra, para a palavra, ou seja, para Jesus. Ele está dizendo para você: lance que Ele garanta a vitória. O problema, não tenha medo. Aleluia, não tenha dúvida, lance com fé, lance, que você vai ver em breves dias o Senhor tomando providência da sua causa. Você não vai precisar de tomar remédio para dormir, você não vai precisar tomar remédio para cortar a ansiedade, a depressão, nada disso. No momento que você tomar uma posição, porque muitas vezes o problema vem e você alimenta o problema. Nós não devemos alimentar, e muitas vezes nos sentimos inferior, viu? Os israelitas, os espiões se sentiram inferior, eles mesmos se sentiram pequenos. Esqueceram que quem mandou e quem falou foi Deus. Ora, meu querido, Deus, Ele não mudou.
aleluia. Ele te prometeu vitória, ele prometeu bênção para a igreja, louvado seja Deus. E ele prometeu, mesmo nas aflições, ele disse que não nos deixaria só. Nas aflições, o Senhor nos ajuda a vencer as aflições, o Senhor nos ajuda a vencer os obstáculos, aleluia. Deus te abençoe, aleluia. Sempre costumo dizer, queridos, o vídeo sempre pequeno, mas uma palavra de fé, uma palavra para você refletir, aleluia. E a palavra é essa, 1 Pedro 5:7. Esta não é minha palavra, é de Deus. Deus mandou falar para você. Então, depressão, lança. Medo, lança. Amém? Ansiedade, lança. Porque Deus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Um grande abraço. Aqui o pastor Gerson com mais um vídeo. Conto com você. Dá um like. Aí faz um comentário. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.